Bom dia, graça e paz. Nosso tema hoje é arrependimento e a gente chamou de arrependimento o conserto com Deus, o conserto de Deus. Conserto de consertar-se com Deus, né, de arranjo, de tá quebrado e conserta, consertar-se com Deus, e conserto de Deus, de aliança de Deus. Deus faz aliança a partir do arrependimento e a gente se conserta com Deus se arrependendo. Então, o arrependimento é conserto com Deus e conserto de Deus. A aliança de Deus é para quem se arrepende e a gente se conserta com Deus se arrependendo. Bom, como vocês sabem, arrependimento é aquela palavra grega que quer dizer, que é metanoia, que quer dizer mudança de mente e expansão da consciência. E nós vamos falar então sobre isso. Obrigado, Senhor, por ter nos trazido aqui. E ministra-nos, é tudo que rogamos, em nome de Jesus. Amém. Então, arrependimento, metanoia, mudança de mente, expansão da consciência. E eu traduzo para minha prática pessoal como concordar com a Trindade. Aliás, concordar com a Trindade é a coisa mais difícil do mundo. É a coisa mais difícil. Leva muito tempo para que cada um de nós concorde com a Trindade. Muito tempo. Muito, mas é muito tempo. Eu acho que leva a vida toda. A gente concorda com a Trindade no básico, mas não concorda nos detalhes. Se você chegar para qualquer crente em Jesus e perguntar se só Jesus é o Salvador, ele vai dizer que é, claro. Se você chegar para qualquer crente em Jesus e perguntar se para ser salvo precisa nascer de novo, é isso aí, precisa nascer de novo. Tem de se arrepender dos seus pecados e tal, e isso, todo crente vai dizer, é isso mesmo, só Jesus, tem de nascer de novo, tem de se arrepender dos seus pecados, tem de entregar a vida para Jesus. Então no básico, todos nós concordamos com a Trindade, sem Jesus não tem salvação, mas nos detalhes, nós não somos muito chegados a concordar com a Trindade, não. E eu não preciso nem ter muito trabalho para a gente, não é preciso ter muito trabalho para a gente perceber isso, porque basta olhar para a igreja, né? Basta olhar para a vida da igreja que você vai descobrir que a nossa maior dificuldade é concordar com a Trindade. Se a gente concordasse sempre com a Trindade, nós nunca teríamos nos dividido. Para começar por aí. Começar por baixo, assim, começar pelo elementar. O tal do elementar, meu caro Watson. Se a gente concordasse com a Trindade sem problemas, nós nunca teríamos nos dividido. Nós não teríamos problema na igreja se todo mundo concordasse com a Trindade. Nós não teríamos fofoca se todo mundo concordasse com a Trindade. Porque a Trindade diz que não é para falar nada de alguém, é só para falar com alguém. Se você vai falar de alguém, você tem que falar com ele. É isso que a Trindade ensina. Mas nós não fazemos assim. A Trindade diz que não era para se dividir de jeito nenhum. Preciso gastar tempo conversando sobre quanto nós já nos dividimos da história? Não, bobagem, né? Não precisa, a história fala por si. Então, nós temos muita dificuldade em nos arrepender, em concordar com a Trindade, mas é muita dificuldade, não é pouca não. É o que mais leva tempo, é a gente concordar com a Trindade. Inclusive a gente tem várias fases nisso. Numa delas, por exemplo, a gente é capaz de concordar que
por exemplo, determinada coisa é pecado. A gente, por exemplo, concorda que determinada coisa é pecado. Mas a gente não concorda necessariamente com Deus em aquilo ser pecado. A gente só diz, não pode fazer porque é pecado. Se eu gosto, se eu não gosto, é assim mesmo, paciência, eu não vou brigar com Deus. É uma concordância pela metade, não é? Quantas vezes eu já não ouvi irmãos dizendo assim, mas não, então não pode fazer nada? Você fala, uai, que encontro que você teve com Jesus? Você está irritado porque não pode fazer nada? Tem muita coisa que você pode e deve fazer. Dessas, quantas você está fazendo? Né? É igual o irmão que eu estava ministrando sobre a graça, e ele falou assim, pastor, esse negócio aí de graça aí é muito fácil, né? Falei, não sei. Se o irmão diz que é fácil, deve ser, eu não sei. Aí ele disse, não, porque então eu posso fazer qualquer coisa. Eu falei, pode? Porque tudo é graça. Eu falei, irmão, na minha experiência, todo mundo que diz que pode fazer qualquer coisa não sabe nada da graça. Mas o irmão diz que está sabendo e diz que pode fazer qualquer coisa, o irmão deve ser a primeira exceção que eu conheci. Porque geralmente quem sabe da graça quer viver tudo que a graça pode dar, que é ser cada dia mais parecido com Jesus. Quem conhece Jesus não fica perguntando onde é a fronteira. Entendeu? Alguma coisa está errada com o irmão, se o irmão está perguntando onde é que é a fronteira, até onde eu posso ir. A gente que conhece Jesus quer ficar o mais perto dele possível. Você está perguntando até quando longe pode ficar dele? Tem alguma coisa errada aqui. Então, você vê como de concordar com a Trindade não é uma coisa simples, não. A gente leva muito tempo para concordar com a Trindade. Eu diria que leva a vida toda. E então, o que eu gostaria de dizer é que, na minha visão, arrepender-se é finalmente concordar com a Trindade. Concordar que a Trindade está certa no que pede, no que diz, no que faz, em como determinou as coisas, em como disciplina as coisas, em como aponta os caminhos, que a Trindade está certa, que a vontade da Trindade é a única coisa funcional no universo, que qualquer coisa fora da vontade da Trindade é uma perda absoluta de tempo e de razão. Só a Trindade sabe. Só a Trindade sabe. Então, arrependimento é concordar com a Trindade. E é impressionante, é bom a gente lembrar sempre que Jesus começa o seu ministério falando dessa necessidade. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Então, a ideia de arrepender-se, de concordar com a Trindade, é diante da iminência do reino. É diante da iminência do reino. É uma exigência a partir da iminência do reino. E o reino é o fim da rebelião. Então, que Jesus começou com João Batista, mas o que Jesus e João estavam dizendo é que Deus ia pôr ordem na casa. Deus vai pôr ordem na casa. Então Deus vai acabar com toda a rebelião no universo. Não vai haver mais espaço para rebelião no universo. E em não havendo mais espaço para rebelião no universo, não há mais espaço para rebeldes no universo.
E aí, o que Deus está dando é uma grande chance de todos os que estão em estado de rebelião virem para o estado de adoração. Essa é a chance que Deus está dando, para a gente mudar de estado. Sair do estado de rebelião e vir para o estado de adoração. O estado de adoração é aquele estado em que a gente vive para fazer a vontade do Senhor. Que é um estado onde não é um estado de obediência, é um estado de cumplicidade com Deus. Porque o escravo obedece, o filho é cúmplice. É muito mais do que obedecer. É muito mais do que obedecer. É adorar. É uma cumplicidade com Deus. É entender o que Deus está fazendo e dizer, eu tô com o Senhor. Eu estou com a Trindade. A Trindade sabe o que está fazendo. Eu estou com a Trindade. Se a Trindade diz que A, é porque é A mesmo. Se a Trindade diz que não é porque não é mesmo. Então, é reconhecer que a Trindade é a causa e o objetivo de todas as coisas no universo. Tudo começa e termina na Trindade. E aí, a Trindade está anunciando a chegada do reino, o reino do céu. O reino do céu é uma nova realidade que vem. E é a última realidade da história. É a última realidade da história. Foi assim que apareceu no sonho de Nabucodonosor. Lá no sonho de Nabucodonosor, havia uma estátua enorme, construída com vários tipos de materiais. A começar pelo ouro, passando pela prata, pelo bronze, pelo ferro, e o ferro culminando em uma mistura de ferro e de barro. Aquela estátua era a sucessão dos reinos. Foi o que Daniel disse para o Nabucodonosor. Ele disse que a primeira parte, a parte de ouro, representava o governo ou o império de Nabucodonosor, o império dos babilônios. Que a outra parte, representada pela prata, representava o império da Média Pérsia. A parte representada pelo bronze, o império helênico de Alexandre, o império dos gregos. E a parte de ferro, o império romano. E que a mistura de barro e de ferro era o resultado da divisão, da fragmentação do Império Romano, que se fragmentaria em nações fortes e nações fracas. Quando Daniel estava falando isso para o Nabucodonosor, ele estava fazendo muito mais do que talvez ele tivesse até consciência. Primeiro, ele estava dando uma noção de história. Uma noção de história que contrariava tudo que havia naquela época, porque os gregos, mais tarde, vão reforçar uma crença que já era comum naquela época, que era a crença do eterno retorno. As coisas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam, ou seja, a história não vai para lugar nenhum. Era assim que as pessoas pensavam. E os gregos, eles sistematizaram isso. Eles sistematizaram essa coisa do eterno retorno, que a história não vai para lugar nenhum. Fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta, fica dando volta. Não é? É a mesma ideia que está, por exemplo, na doutrina da reencarnação. A doutrina da reencarnação é uma história que não vai para lugar nenhum. Você vai e volta, 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 vai e volta. O dia que você não voltar mais, você virou fantasma. Então você virou um fantasma iluminado, não é? Porque aí o cara diz, mas eu vou ficar assim, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Aí o camarada diz, não, um dia você não volta mais. Ah, o que é você? Ah, um espírito
aprimorado. Espírito aprimorado é, em outras palavras, um fantasma iluminado, porque você não tem corpo, você não é mais gente. É simples, gente tem corpo. Se não tem corpo, não é gente. É um fantasma. As crianças sabem disso. Qualquer criança, pergunta para qualquer criança, o que é um espírito sem corpo? Ele vai dizer, é um fantasma. Um fantasma iluminado. Isso não muda, isso não para, isso não chega a lugar nenhum. É porque é uma doutrina que não sabe o que fazer com a morte. Esse aqui é o ponto. É uma doutrina que não sabe o que fazer com a morte. Então é assim, o cara diz, não, eu estou pagando, um dia eu pago tudo. Tá, e o dia que você pagar tudo, você vai ser o quê? Um fantasma iluminado. Ué. Então, não resolveu, porque você entrou nesse parafuso da morte e não saiu dele. Porque o único jeito de você não morrer é continuar morto. Então isso não é vitória nenhuma. Isso não é nada. Isso não vai para lugar nenhum. Isso é a mesma tese do eterno retorno. Quer dizer, não tem saída. Não tem saída. Daniel, quando fala com Nabucodonosor, ele dá uma noção nova de história que até então ninguém conhecia naquele nível de detalhamento, que a história tem começo, meio e fim, que a história vai para algum lugar, que nós não estamos à deriva no universo, que tem propósito, que tem desiderato no universo, que esse negócio não está solto no ar, não. Essa é a grande mensagem da fala de Daniel pro Nabucodonosor, que a história tem projeto para esse negócio aqui. Esse negócio não está solto, não. A história tem começo, meio e fim. E ele diz, no seu sonho a história começa no Senhor, mas termina na pedra, porque a estátua, quando o Nabucodonosor no sonho está admirando aquela estátua extraordinária, uma pedra solta por mãos que não eram humanas atinge a estátua. E ao atingir a estátua, a transforma em pó. E aí vem um vento impetuoso e varre todo o pó que seria o restolho da estátua, de modo que da estátua não fica nem memória, não fica nada. Porque o pó, que seria um monumento à memória, um memorial, algo passou por aqui, não é? E uma homenagem constante àquela estátua, não está mais lá, porque o vento levou. Igualzinho o filme de Hollywood, o vento levou tudo, não sobrou nada. E aí o que fica no lugar? A pedra que destruiu a estátua. E a pedra começa a se transformar numa montanha que vai crescendo e alargando-se até tomar toda a terra. Qual é a mensagem que Daniel está passando para Nabucodonosor e para todos nós que viríamos depois, lendo o que ele havia registrado do que recebera do anjo Gabriel? Que a história tem fim e o fim da história é o reino de Deus. O reino de Deus é o último movimento na história. E é isso que Jesus vem anunciar. Começa com João Batista e Jesus dá continuidade a essa mensagem e profundidade a essa mensagem. Porque na voz do João Batista, o reino de Deus ainda eram atos de justiça de Deus corrigindo Israel. Mas na voz de Jesus, o reino de Deus era o que Daniel tinha visto. O último movimento na história. O fim da história. Então, o Senhor está chamando todas as pessoas a participarem do que vai superar a história como nós a conhecemos, que é o reino de Deus, que vai inaugurar uma outra história, ou inaugurar uma outra dimensão da história,
uma vez que os protagonistas continuamos a ser nós mesmos. E continuamos a ser nós mesmos, então é uma nova dimensão da história. E aí Jesus está chamando todo mundo a participar do fim da história, ou da continuidade da história numa nova dimensão, que é o reino do céu. E para participar do reino do céu, tem de concordar com a Trindade. Tem de concordar com a Trindade. Tem de sair do estado de rebelião e vir para o estado de adoração. Esse é o objetivo do arrependimento. O objetivo do arrependimento é mudar a gente de estado, do estado da rebelião para o estado da adoração. E essa é uma exigência a partir da iminência do reino. O reino começa com a chegada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e culmina com a sua segunda volta. Aí com a sua segunda volta, novo céu e nova terra, ressurreição e ponto. E isso é o grande consolo da humanidade, inclusive. É o grande consolo da humanidade, a ressurreição. Então, o arrependimento é extremamente necessário, concordar com a Trindade é extremamente necessário para participar da nova fase da história, que é o reino dos céus. Se a gente não concorda com a Trindade, não pode participar da nova fase da história, que é o reino dos céus, porque nessa nova fase da história não tem mais lugar para a rebelião. E não tendo mais lugar para a rebelião, não tem mais lugar para rebeldes. Todos os que participarão dessa nova fase da história estarão em estado de adoração, de concordância plena com a Trindade, de adoração à Trindade, de submissão voluntária à Trindade. Então, que coisas nós temos de concordar com a Trindade? Começa com a ideia do Pai Nosso. Temos um Pai e somos pródigos ou religiosos ou religiosos. É a história dos dois filhos. Então a primeira coisa que nós temos de concordar com a Trindade é que nós viemos de Deus. E para o Pai devemos viver. Nós viemos da Trindade e para a Trindade devemos viver numa relação de adoração ao Pai. Porque é como a Trindade elabora o seu relacionamento. Pai, o Espírito e Filho trabalham para que o Pai seja adorado. Então, concordar com a Trindade, em primeiro lugar, é concordar que nós viemos do Pai e que devemos a Ele a nossa existência. E concordar que nós nos tornamos pródigos de duas maneiras. Ou nós jogamos a nossa vida fora, ou nós fizemos uma religião onde a gente projetou Deus à nossa imagem. Que é a história do pai amoroso, que a gente conhece como a história do filho pródigo. Ele tem dois filhos, o mais novo diz: me dá a minha parte da herança, eu vou embora, para mim o senhor morreu. Eu quero usar o dinheiro como eu quiser. Ele divide os bens entre os dois filhos, o mais novo pega a parte que lhe caberia, porque o pai já morrido, não lhe cabe nada, mas ele pega a parte que lhe caberia e vai, gasta tudo e acabou. Vive num estado de devassidão, acaba com tudo, etc, etc. E um dia, quando passa a época das vacas gordas, ele se descobre
lá numa pocilga, cuidando de porcos, com fome, querendo comer da comida dos porcos, tendo um mau patrão que não deixa ele ter um dinheirinho mínimo para se alimentar. E aí ele se lembra do pai, que era um bom patrão. Então, pela primeira vez ele reconheceu o pai. O pai é um bom patrão. E aí ele disse: eu vou voltar para ser empregado, porque ser empregado do meu pai é ótimo. É ótimo. E aí ele vai e o que ele faz é o que todo mundo faria se estivesse no lugar dele, que é reconhecer que não tem mais direito a nada. Tudo que eu tinha direito eu joguei fora. Então eu não tenho direito a mais nada. Eu volto para arranjar um emprego. Se meu pai me deixar ser um funcionário dele, já está bom demais. Obrigado. Já está bom demais. Se o pai me deixar ser empregado, já está bom demais. Mas qual não foi a surpresa dele quando o pai o recebe de braços abertos e o reconduz à condição de filho? Então esse é o primeiro filho. O filho do desrespeito, da devassidão. Mas tem o segundo filho, que é o filho religioso. Mas que, na verdade, serve a um pai que não é o pai dele. Porque quando ele chega na fazenda e vê a festa, ele diz, revoltado para o pai, que ele havia servido o pai a vida toda, que o pai nunca havia sequer matado um cordeiro que fosse para fazer um churrasco dele com os amigos, e que agora voltava esse filho devasso e o pai matava o cevado para fazer um churrasco. E aí o pai tem de trabalhar com o filho e finalmente dizer: filho, não estou entendendo você. Tudo que eu tenho sempre foi seu. Você não fez quantos churrascos quis, porque não quis. Se você quisesse ter feito um churrasco por dia, podia ter feito. Você não fez porque não quis. E aí a gente descobre que aquele cara que ficou também queria ir embora. Ele só ficou porque tinha medo do pai, porque tinha medo de perder tudo, porque não sabia nada sobre o pai. Então, quando é que o que a gente tem de concordar com a Trindade? Que a gente tem um pai que a gente não conhece direito e que a gente tem usado muito mal tudo que ele nos deu. E que a gente precisa conhecê-lo, como ele é, e entender quem é que nós somos. Que a gente não sabe. De fato, a gente se supõe, né? A gente não se conhece, a gente se supõe. E aí a gente fica falando um montão de coisa de Deus que a gente não sabe. A gente não sabe. Porque a gente está fazendo igual Feuerbach dizia, a gente está projetando Deus. A gente está construindo um Deus parecido com a gente. Mas a oração do Pai Nosso diz uma coisa muito jóia. Ele diz assim: Pai Nosso, que estás nos céus. A ideia ali do que estás nos céus não é geográfica. É de o absolutamente outro, ou totalmente outro. Alguém que é meu pai, mas é totalmente diferente de mim. E eu vou passar a eternidade conhecendo. A eternidade. Porque em mim não tem padrão de comparação. É claro que aqui e ali
Aqui e ali a gente é capaz de expressá-lo. O Macão tem uma poesia muito bonita, que ele fala em homenagem ao pai, em que ele diz que no jeito finito do pai dele ser Deus, o pai dele ensinou os infinitos modos de Deus ser pai. Porque é isso. Deus é um ser a ser conhecido. Nós não podemos ser donos de Deus. Então nós temos de concordar com a Trindade, nós que somos religiosos, qual é o nosso arrependimento? É a gente concordar com a Trindade que na ânsia de servir a Deus, muitas vezes nós nos tornamos donos de Deus. E aí nós começamos a dizer de Deus o que nós não sabemos. E quanto mais nós dizemos de Deus o que nós não sabemos, mais nós afastamos pessoas do Deus que as queria perto. Porque nós estamos dizendo um montão de coisas de Deus que nós não sabemos. Não é? A gente, por exemplo, fica dizendo o que Deus vai fazer, o que Deus não vai fazer com uma pessoa se ela fizer isso, aquilo outro. Eu não sei. Porque a pessoa sempre pode se arrepender. E arrependimento é uma coisa que só Deus conhece. Só Deus identifica. É uma coisa entre a pessoa e Deus. É entre a pessoa e Deus. Então só Deus é capaz de dimensionar o que foi que aconteceu. E às vezes a pessoa mais rebelde é a pessoa que mais se importa com Deus. É a história da mulher de Samaria. Que quando Jesus chega lá, ela é a rebelde. Ela é a mulher que rompeu com tudo e com todos. Ela está agora com uma pessoa que não devia estar. A comunidade a discriminou. Ela vai buscar água na hora do almoço. E buscar água na hora do almoço naquela região é um castigo. Ela vai buscar na hora do almoço. A comunidade não a quer não quer as outras mulheres com ela, nem a quer com as outras mulheres. Ela está em briga com a comunidade está em briga com ela. Ela está vivendo contra a lei. E aí, quando Jesus começa a conversar com ela, ela diz assim: olha, ninguém nem sabe onde é que se adora a Deus. Os nossos mestres dizem que é no Monte Gerizim, vocês dizem que é no Monte Sião, lá em Jerusalém. Nem saber onde se adora a Deus o pessoal sabe. Onde se adora a Deus? Onde se adora a Deus? E aí Jesus diz, antes era em Jerusalém, agora é em qualquer lugar. Porque Deus é Espírito, e os seus adoradores o têm de adorar em Espírito e em verdade, e é gente assim que Ele está procurando. Ela disse: puxa, eu desconfiava disso. Eu desconfiava que era alguma coisa assim. Mas eu estou esperando o Messias. Quando ele vier, ele vai dizer para a gente. Aí ele disse: ele já veio. Sou eu. Sou eu. Estou falando com você. Sou eu. Eu sabia que você estava me esperando e eu vim dizer para você, eu cheguei. Quem imaginaria naquela comunidade que de todas aquelas pessoas, Jesus ia marcar um encontro justamente com a rebelde? Quem imaginaria que de todas aquelas pessoas, quem realmente estava preocupado com Deus era aquela mulher? Quem realmente levava Deus a sério era aquela mulher. E levava tão a sério que não conseguia mais conviver com aquela coisa de um joga para um, outro joga para o outro. Quem imagina isso? Ninguém. Tanto é que quando os discípulos chegaram e viram
Jesus conversando com aquela mulher, disseram: ih, pronto. O que está havendo aí? Só que não falam para Jesus, porque não dá para enfrentar Jesus. Então fica aquele diz que lá nos bastidores. Não é? Que encarar Jesus, que é bom mesmo, não dá. Então fica lá no... E aí Jesus diz: olha, vocês não são cegos. Vocês são cegos. Vocês não viram os campos brancos para a ceifa. Vocês não conseguem reconhecer uma pessoa que o Espírito Santo despertou. Vocês estão pensando que ainda falta tempo? Eu digo para você, tem um montão de gente que o Espírito Santo já despertou. Só que vocês não conseguem ver. Vocês não conseguem ver. E enquanto Jesus está falando isso, aquela mulher está lá na comunidade dizendo: gente, eu tinha razão, era outra coisa, eu encontrei o Messias, vão lá ver, ele vai dizer para vocês que agora Deus está buscando outra coisa. E aí as pessoas vão lá, ela ganha autoridade, sabe Deus aonde. As pessoas vão lá e ouvem Jesus. E Jesus começa a dizer para as pessoas o que estava dizendo para ela. Continua a conversa. E aí no final da conversa, as pessoas dizem para ela: olha, a gente agora acredita, não pelo que você falou, mas pelo que nós ouvimos dele, ele é o Salvador, ele é o Messias. Você estava certa. Quem ia imaginar um negócio desse? Ninguém em sã consciência. Porque os nossos olhos não conseguem atravessar a fronteira da transcendência. A gente fica aqui na imanência, a gente fica aqui preso e tentando achar sinais e criando sinais, até para catalogar tudo, principalmente catalogar as pessoas. O Espírito Santo está trabalhando na vida das pessoas, você nem sabe como. Por isso que Jesus disse: vocês têm que ter sensibilidade ao Espírito, para vocês verem quem é que o Espírito já despertou. Então, o arrependimento é concordar com a Trindade que somos do Pai e que somos ou religiosos ou pródigos. Ou estamos jogando a vida fora, ou estamos jogando Deus fora. Porque os religiosos ficam jogando Deus fora da vida. Porque o Deus de muitos dos nossos colegas não dá para conviver. Porque é um Deus distante demais, um Deus que está com um chicote na mão e que diz o que eu tenho de fazer, sabendo que eu não tenho força para fazer. Isso é complicadíssimo. O Deus que se revelou em Cristo Jesus é o Deus que nasce dentro da gente. E é na força dele que a gente vive. É outra realidade. Então, concordar com a Trindade para participar do reino é o jeito de se consertar com Deus e de se aliançar com Deus. Concordar com a Trindade para participar do reino. Agora, é preciso lembrar que a gente concorda com a Trindade, deixando de viver a vida de qualquer jeito e deixando de querer ter um Deus do nosso jeito. São os dois extremos. Eu me lembro de um amigo que ele tinha uma doutrina
sobre arrependimento brabíssima. Então a doutrina dele podia mencionar assim: você tem de se lamentar a vida toda. Se você não se lamentar a vida toda é porque você não se arrependeu. Essa era a doutrina dele. Então ele dizia o tempo todo: não, Ari, somos miseráveis, 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 miseráveis. Eu dizia: meu Deus, a miséria é demais. Isso aqui, está todo mundo roubado, porque é muita miséria. Ah, obrigado. É muita miséria, é muita miséria. Não, nós somos miseráveis. Tinha uma música que fazia muito sucesso, principalmente porque o Caio, toda a reunião que o Caio fazia, ele terminava pedindo para cantar aquela música. E era uma música que dizia: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, chega de sofrer de angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo a todos que você não é ninguém. Eu quero falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo habita em você, alguma coisa assim, e intercede até com gemidos inexprimíveis. Por isso você cante, exalte o Senhor, você tem valor, o Espírito Santo habita em você, alguma coisa assim. Era brega, muito brega, mas a letra estava certinha. A música era brasileira, e como já dizia o grande Roberto Carlos, o Brasil é brega. A gente pode, os mais sofisticados entre nós, que gostam como eu de bossa nova, de jazz e tal, a gente finge que não é, mas a gente sabe que é. A gente só finge e faz de conta que tem um outro Brasil. Não tem nada, não tem nada. Quando a gente ouve uma música brega, todo mundo canta, depois a gente volta para a bossa nova, para o jazz e tal, porque a gente é sofisticado. Mas o Brasil é brega. Esse é um mau fato. Não tem como contestar um negócio desse. Aquela música lá é brega, mas a letra estava certinha. Valorize, você é um ser, você é alguém importante para Deus, o Espírito Santo habita em você, está certinho, é isso mesmo. Mas esse meu amigo era tão radical, e os filhos dele ficaram tão radicais quanto ele, que eles fizeram uma versão para essa música. E na versão dessa música, eles diziam: não valorize nada, você não é ninguém. Você não é importante para Deus coisa nenhuma. Você é totalmente dispensável. Eu dizia: meu Deus. Aí um dia eu falei para ele: escuta, tá tudo bem, eu sei que a gente tem que lamentar o quão pecadores nós somos. Você tem toda a razão, mas se eu ficar contente porque Jesus me salvou, você não vai bater em mim? Porque eu não tinha mais nada para falar para ele. A hora então que ele me mostrou a versão que os filhos fizeram, eu pus a mão na cabeça e falei: ah, meu Deus, está tudo perdido aqui. Por quê? Porque ele fez um Deus do jeito dele. Eu falei: cara, esse Deus é a sua cara. Mas se eu entendo a Bíblia, não era você que tinha de ser a cara de Deus? Esse Deus é a sua cara. Você é bravo igual você. É assim com o revólver na mão o tempo todo. Meu, que Deus é esse? Ele é a sua cara, rapaz. Mas não era você que tinha de ser a cara de Deus? Tem alguma coisa errada aqui? Então, é essa coisa do filho mais velho, que tinha um pai que era a cara da raiva dele. E muitas vezes nós somos assim.
Então, concordar com o pai é concordar que o pai é totalmente outro. O pai é totalmente outro. Eu não sei como o pai vai reagir, mas eu sei que ele vai fazer o melhor. Eu não sei o que o pai vê na vida das pessoas, mas eu sei que ele pode fazer da vida das pessoas a melhor coisa possível. Eu não sei como é que o pai reconhece os que são dele, eu não sei que marcas que eles têm, então eu sigo o que o filho disse: não julgue, não fala nada, fica na sua, apenas anda comigo. E aí tem coisas que vão se parecer com Jesus e coisas que não vão se parecer com Jesus. E a gente vai ter a sensibilidade aqui e ali de dizer: não está parecendo, isso aí não está parecendo. E é só. Então, concordar com a Trindade. Arrependimento é concordar com a Trindade. Mas a gente, é fácil a gente concordar com a Trindade ou perceber que não é concorde com a Trindade quando a gente está falando de uma vida como a do filho pródigo. Uma vida como a do filho pródigo está na cara. Devasso, não respeita o próximo, usa e abusa de tudo, acha que é dono de tudo e de todos, que pode gastar a vida como quiser, que pode usar quem quiser para si, que pode desrespeitar quem quiser, que o importante é a alegria dele, a felicidade dele, o resto tudo que vive é em função dele e tal. E você já sabe, não parece com Deus. Isso não tem nada a ver com o que a gente viu de Deus e de Jesus de Nazaré. Mas tem o outro lado, que é o lado do sujeito que transforma Deus numa pessoa com a cara dele. Um ser quase sem misericórdia. Impressionante. Então, o arrependimento é concordar com a Trindade num espectro que vai de um ponto a outro. De um ponto a outro. E a beleza dessa postura é que essa postura nos mantém de joelhos o tempo todo, pedindo ao Senhor que cada vez mais se revele para que a gente possa andar nas suas pegadas. Que é aquela consciência de que não dá para saber tudo de Deus, não dá para ver tudo de Deus, e que as Escrituras Sagradas falaram mais de nós do que de Deus. E que Deus a gente vê em Jesus. Essa é a ideia. Então, concordar com Deus. Concordar com a Trindade de que somos parte de uma comunidade cooperativa, que deve estar conosco em todo o tempo e em todas as nossas intenções, onde tudo é para todos. Essa é uma outra área do arrependimento que a gente nunca trabalha. Porque a gente sempre trabalha os pecados pessoais, mas não trabalha os pecados eminentemente relacionais. A gente não entende que Jesus disse que havia entrado salvação na casa do Zaqueu, porque o Zaqueu finalmente se deu conta que fazia parte de uma comunidade e que a humanidade foi criada como uma cooperativa onde todos trabalham por todos. Finalmente o Zaqueu se deu conta disso. Vou dividir e vou ressarcir. Vou dividir e vou ressarcir. Voltei para a comunidade. Quando é que a gente está fora da comunidade? Quando a gente é um acumulador por excelência. Quando a gente não está querendo repartir nada. E que quando a gente reparte, a gente acha que fez uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a gente quase sobe ao monte da congregação
para se assentar com a Trindade. A gente faz questão de dizer o quão bom que a gente é e quantas coisas boas a gente fez. Mas isso fica claro que nós não entendemos que nós somos parte da humanidade, que a humanidade foi criada por Deus como uma cooperativa, onde todos trabalham por todos. O modelo que Deus nos deu foi um jardim. O jardim, ele é cooperativo. É um jardim, não é uma exposição de vasos. É um jardim. Todo mundo está em harmonia. Todo mundo está submisso à poda, todo mundo participa dos mesmos nutrientes, da mesma água, do mesmo sol, da mesma terra. E se acontece uma coisa com um elemento do jardim, o jardim todo sofre, porque aí o jardim perde o viço, perde a beleza, perde a sua glória. Aí a gente tem de correr para socorrer aquela parte do jardim que está deficitária para voltar a ser jardim. Pleno, íntegro, bonito, harmônico. É o modelo de Deus. Então, somos parte de uma comunidade cooperativa. Não é só uma comunidade que se encontra para cantar junto, ou para ouvir um sermão, ou para participar de um estudo bíblico que seja. É uma comunidade cooperativa, onde todos se responsabilizam uns pelos outros. Deus distribuiu dons para todos nós, para nós nos servirmos mutuamente, nos abençoarmos mutuamente, nos ajudarmos mutuamente, para que nenhum de nós passe necessidade. Mas para que nenhum de nós passe necessidade, nenhum de nós vai poder ter tudo o que quer. Porque nós somos a padaria de Deus. Todo mundo que ora dizendo pão nosso de cada dia se oferece para ser a padaria de Deus, a partir de quem Deus vai distribuir o pão para todo mundo. Então concordar com a Trindade, se arrepender, é concordar com a Trindade que a humanidade é para ser uma cooperativa. Que a humanidade tem de ser movida pela solidariedade. E a igreja foi chamada para ser uma mostra da comunidade vindoura, da humanidade vindoura. Por isso que a Bíblia chama a gente de as primícias do reino. A gente não é as primícias do reino porque nós somos os primeiros a entrar no reino. Não. A gente é as primícias do reino porque nós somos uma amostra grátis do que vai ser a vida no reino, ou deveríamos ser. E se a gente for muito honesto, a gente vai chegar à conclusão que a nossa amostra grátis é uma péssima propaganda. Olha, às vezes dá vontade de falar para o senhor assim, o senhor é genial, mas os seus marqueteiros, o senhor é ótimo, mas o pessoal que faz propaganda do senhor, hein, barbaridade. O senhor não acha que devia contratar outra agência? Você gosta muito ruim. Está muito ruim, Jesus. Nós não estamos conseguindo fazer ninguém ver a beleza do que o Senhor está preparando. É barra, tio. Assim não é possível. Então você percebe, concordar com a Trindade tem de passar pelos nossos erros relacionais. E por essa nossa sanha acumulativa. É verdade que agora o sistema capitalista está fazendo água aí, né? Deixando claro que aquilo que Jesus Cristo nos ensinou desde sempre era verdade.
Que esse negócio que é querendo juntar tudo quanto é tesouro aqui, ó, a traça corrói, o ladrão rouba. E que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você vai amar esse negócio mesmo? Você vai estourar. Não adianta você botar no dinheiro em Deus nós acreditamos. Não vai funcionar, não é mágica. Não é mágica. Não é amuleto. Tinha de haver solidariedade. Então, concorde com a Trindade. Nós somos parte de uma comunidade cooperativa. Essa comunidade deve estar conosco em todo o tempo e em todas as nossas intenções. Porque a nossa oração é a oração de quem está pensando no bem de todo mundo. Para a gente não cair no erro de Caim, que é aquele quando o Senhor pergunta para ele onde é que está o seu irmão, e aí a resposta dele, que já havia assassinado o irmão, é: por acaso eu sou guardador do meu irmão? E a oração que Jesus nos ensinou é a oração que diz: sim, Senhor, você é o guardador do seu irmão. Sim, Senhor. O que acontece com ele tem de afetar você. Você tem de fazer alguma coisa. Você é, sim, Senhor. Porque a humanidade é uma cooperativa. E a humanidade é uma cooperativa porque é o único jeito de ser imagem e semelhança de Deus. Deus é uma comunidade, criou algo à sua imagem e semelhança, só podia criar uma outra comunidade. Deus é uma família, criou algo à imagem e semelhança dele, só podia criar outra família. Deus é uma comunhão, criou algo à sua imagem e semelhança, só podia criar outra comunhão. O ser humano é a imagem e semelhança do Senhor enquanto indivíduo, porque todos nós temos a vocação para a unidade. Porque a imagem e semelhança do Senhor é a congregação, é a humanidade, vivendo plenamente a comunhão, vivendo plenamente a unidade, onde todos vivem pelo bem de todos. Todo mundo trabalha por todo mundo. Então esse é o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus. Então concordar com a Trindade, mudar de ideia, é dizer para a Trindade: olha, Senhor, até hoje eu realmente estava preocupado comigo. Estava preocupado em resolver os meus problemas. Depois, se sobrasse tempo, ajudava um irmão ou outro. Mas agora eu entendo. Eu faço parte de uma comunidade. Que a única maneira de ser imagem e semelhança do Senhor é viver essa unidade. E que eu sou imagem e semelhança do Senhor pessoalmente, porque eu tenho justamente essa vocação. A vocação para estar com o outro, para estar unido à comunidade, para colaborar e contribuir com a comunidade, engrossar a unidade, adensar a unidade. Então eu já nasci para isso, para a comunhão, para a comunidade, para a família, para o corpo de Cristo. Então a igreja era para ser uma mostra do que Deus sonhou com a comunidade, que Deus sonhou para a humanidade e o que Deus vai fazer pela humanidade. Eu gosto muito daquele versículo de Efésios, que diz: aquele que furtava, 4:25, não é? Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe para ter com que acudir ao necessitado. Eu gosto daquele texto, porque se aquele texto tivesse sido dito assim, escrito assim:
Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe para ter como dar conta das suas próprias dívidas. Já seria bom. Todo mundo ia achar isso um bom texto. Mas o texto não diz isso. O texto diz: antes trabalhe para ter com que acudir o necessitado. E faz todo sentido, né? Porque o contrário de furtar não é trabalhar para pagar as suas contas. O contrário de furtar é trabalhar para pagar a conta do outro. Tá certo? Porque furtar é tirar do outro a possibilidade de pagar a sua conta. Então, o contrário de furtar é trabalhar para pagar a conta do outro. Então, tá certinho. Tá certinho. Aí quando a gente concorda com a Trindade, a gente concorda que nossa vida ganha sentido no serviço ao próximo. Porque é nessa unidade que Deus aparece, a Trindade aparece. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E é aqui na comunhão que a Trindade aparece. Então, quando a gente vai orar, a gente ora pessoalmente, mas não ora sozinho. Porque a gente levou toda a comunidade com a gente, porque a gente disse Pai Nosso, a gente disse o Pão Nosso, a gente disse o Perdão Nosso. A gente está se vendo na comunidade e está falando de dentro da comunidade. Eu lembro que a primeira vez que eu fui numa igreja Assembleia de Deus, eu era da mocidade da minha igreja, e fui eu e o presidente da mocidade. Ele era o presidente, eu era o vice. Aí nós fomos, porque era um grande encontro de jovens, e eles tinham chamado os presidentes de jovens e vice-presidentes, a diretoria, para fazer um grande encontro de jovens junto com a Assembleia de Deus, que era uma coisa rara, porque a gente quase não se encontrava. 1900 caquerada, a gente quase não se encontrava. A gente era um bando de gato pingado, né? Mas aí nós fomos. Só que assim, o presidente da nossa mocidade tinha um cabelão que batia no ombro. E eu tinha um black power do tamanho do mundo. Porque nós éramos caras vindos do mundão numa igreja que nunca disse pra gente que a gente tinha de fazer nada diferente disso, tinha de servir Jesus. Então, lá foi o Roberto, com aquele cabelão enorme, ele fazia assim e tal, e eu com aquele black, calça jeans e tal, chegamos lá. Aí a pessoa nos recebeu, paz do Senhor. Aí a gente disse, muito prazer, nós somos da Igreja Metodista Livre. É aqui que vai ter aquela reunião? Já ficou claro que nós podíamos ser até da mesma fé, mas não éramos a mesma comunhão, porque nós não soubemos reconhecer o cumprimento deles, e eles ficaram perguntando o que tinha a ver a gente estender a mão e dizer muito prazer. Então, aí entramos, tinha um culto, primeiro ia até as músicas, e depois cada um de nós ia falar sobre como as nossas mocidades iam se envolver naquele programa comum a todas as igrejas. Era a primeira vez que a gente estava num lugar onde estava a Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriano, Metodista Livre, todo mundo da região. Era um negócio bonito. Aí deram oportunidade, e nós descobrimos que os irmãos da Assembleia de Deus dão muita oportunidade. E eles vão dando oportunidade para tudo quanto é músico, para tudo quanto é... E a gente esperando a nossa oportunidade. E aí eles deram oportunidade para um irmão cantar. O irmão cantava bem. E o irmão foi lá, terno, gravata, e eu olhava para o Roberto olhava para mim, e a gente dizia, nós estamos em festa errada, hein? Aí o Roberto disse,
Vamos aguentar firme, vamos aguentar firme. Aí o irmão foi cantar e ele cantou uma música que a letra era mais ou menos assim: mundo de tristeza, mundo de horror. Aí ele ia dizendo para as coisas que ele olhava, então ele dizia assim: olhei para os cabeludos, não pude encontrar razão para me salvar. Homem que é cabeludo lá no céu não vai entrar, por isso é bom tirar. Aí ele cantou: olhei para a mini saia, não pude encontrar. Aí nós demos graças a Deus que nenhuma irmãzinha tinha vindo com a gente. Não pude encontrar razão para me salvar. Mulher de mini saia lá no céu não vai entrar, por isso é bom tirar. Eu falei: essa música está errada. Tinha de ser trocar, não é? E o Jandelli, Roberto Jandelli, falava para ele: cala a boca aí. Você tem sempre de dar um palpite, tem sempre de ver alguma coisa. Fica quieto, meu. Nós estamos no pior aqui, você ainda fica dizendo que os caras estão cantando errado. Olha, foi a melhor experiência que eu já tive. E aí foi a hora da oração. Então vamos orar. Nós éramos gente de oração. A gente orava mesmo, nossa igreja tinha vigílias e tudo, a gente era de oração. A gente ia para o monte, inclusive. Mas a nossa oração era aquela, não é? Vamos orar, o pessoal baixa a cabeça. Aí quando vamos orar, que nós baixamos, meu Deus! Que loucura! Quando que acaba a oração? Aí um irmão bateu um negocinho assim, plim! Aí eu vi que ele tinha uma campainha no púlpito, eu não tinha percebido. Mas depois eu comecei a pensar, sabe de uma coisa? Acho que na presença de Deus é assim, que está todo mundo falando com ele o tempo todo. Eu acho que os irmãos da Assembleia foram lá, viram como é que era e reproduziram aqui. Porque Deus deve ouvir assim mesmo, todo mundo falando ao mesmo tempo, tudo quanto é língua e tal. Qual é a beleza de uma experiência como essa? É a beleza de ver que você faz parte de uma grande cooperativa. Que as pessoas têm formas diferentes, mas nós devíamos ser uma grande cooperativa. Uma grande cooperativa. Cooperando uns com os outros. Se a gente é da turma que ora baixinho e os irmãos oram fazendo estrondo, não importa. Porque na verdade nós somos uma cooperativa. A cooperativa humana. Porque o que Jesus veio fazer foi reinventar a humanidade através da igreja. Então eu preciso concordar com a Trindade que nós somos parte de uma comunidade cooperativa. Que o que afeta o meu irmão me afeta. Que nós somos todos iguais. E que é assim mesmo. Tudo é para todos. Tudo é para todos. Então o arrependimento é esse concerto com Deus e esse concerto de Deus. Quando a gente vai ganhando a visão de Deus sobre a humanidade. E aí a igreja que se arrependeu vai virar cada vez mais um exemplo da humanidade que virá. A humanidade do novo céu e da nova terra. É a humanidade que virá a partir da ressurreição. E nós fomos chamados para ser uma amostra grátis. Uma amostra grátis. E aí as pessoas deviam entrar no nosso meio
e ficar impactados, descobrindo que tem um outro jeito de ser gente, um outro jeito de viver como gente, um outro jeito de se relacionar como gente. Gente que se importa, gente que reparte, gente que compartilha. Então, concordar com a Trindade é concordar que somos parte de uma comunidade cooperativa, que deve estar conosco em todo o tempo e em todas as nossas intenções. O que quer dizer? Que a gente deveria passar o dia todo pensando que o que eu estou fazendo por toda a humanidade. E que essa parte da humanidade, que é a amostra grátis da humanidade que virá, é a primeira que vai ser beneficiada pelo que eu estou fazendo, mas todos nós juntos vamos beneficiar todos os outros. Para que eles vejam o que foi que nós perdemos. Mas principalmente para que eles vejam o que é que já é possível recuperar. Porque esse é o ponto. O que já é possível recuperar? Antes do novo céu e da nova terra. Não era para a gente ser amostra grátis. Bom, vamos ser o nosso intervalo.